Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, qual é o objetivo do nosso vídeo hoje? É mostrar para vocês a atualização do nosso painel do Correct Score, que ficou sensacional a atualização. Fizemos um Power Rank dos placares espetaculares para aquelas pessoas que operam back ao determinado placar do CS, que é o resultado correto, ou para aquelas pessoas que gostam de operar um determinado placar ou algum lei determinado placar, lei goleada, mandante, lei goleada visitante, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, isso nos fortalece demais. A ideia é o que hoje nesse vídeo? É mostrar para vocês atualizações e o que o sistema pode trazer para vocês na hora de vocês fazerem uma pré-análise para aqueles que operam o Correct Score, tá bom? Então vamos lá, o que que fizemos? Esse aqui é o tradicional painel, tá? Aqui nada mudou, não? É o nosso tradicional painel que todos já conhecem, tá vendo aqui, ó? Você já tira vários estudos, várias informações para live. Agora aqui implementamos um Power Rank aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Um Power Rank dos resultados. E olha que bacana, na hora que eu clico aqui, pum, ele aparece com o Power Rank de todos os resultados possíveis, tá? Dos times. Tá legal? Então é muito interessante para você que está criando alguma metodologia para trabalhar algum placar no CS, algum lay ou algum back no placar no CS. É muito legal você ter noção desse painel, desse Power Rank, tá? Então vamos lá, vou dar uma pincelada para vocês aqui das funcionalidades que ele traz para você. Então aqui eu tenho ainda um range de odd do mandante, um range de odd do empate, um range de odd do visitante. E aqui do lado aqui, ó, eu tenho uma coluna do Power Rank. Porque eu quero fazer o quê? Eu quero trabalhar, por exemplo, num lei goleada mandante ou lei goleada visitante. Tá? Então eu quero deixar aqui só essas colunas que correspondem a um lei goleada mandante e a um lei goleada visitante. Isso é sensacional, que aí não fica muito cheio, né, de informações. Então vamos lá. Então vamos supor que eu quero colocar um clique aqui, ó. Vou falar para você o seguinte, olha, ó, eu quero que deixe aqui no painel o lei goleada mandante, olha que legal, e o lei goleada visitante. E melhor ainda, eu quero a quantidade. Tá? O que seria a quantidade? Quantidade de jogos. Que foi uma goleada mandante e uma goleada mandante. Eu venho aqui no final. Quantidade de jogos do mandante e quantidade de jogos do visitante. Tá? Aqui temos temporada desde 2006 e 2007. Mas para ficar um trabalho mais fidedigno, para quem trabalha com ciência de dados, para quem trabalha com banco de dados, a gente gosta, pelo menos nós aqui gostamos sempre de buscar as 3 últimas temporadas, principalmente se for as grandes equipes das grandes ligas lá na Europa, tá? Porque é muito difícil, muda muito pouco, muda 2 ou 3 jogadores, diferente aqui, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, que de um ano para o outro muda 5, 6, 7 jogadores, entendeu? Muda técnico todo momento. Então aí bagunça um pouco, tá? Então vamos lá. E olha que interessante. Então eu selecionei para você aqui, ó, a coluna do mandante, a coluna do visitante, quantidade de goleada do mandante, quantidade de goleada do visitante. Isso é muito legal a gente ter em mente, tá? Se eu clico aqui, ele vai trazer, né? Ele vai trazer em ordem aqui, ó. Quem foram os times que mais golearam, entendeu? Qual os times que mais golearam. Então isso é para você ter em mente. Então eu pego aqui já o Barcelona. Olha que interessante. O Barcelona é um time, uma equipe que goleia bastante, né? Com o mandante. Olha aqui, ó. De 285 jogos, 107 jogos, ele goleou. É muita coisa. É muito bacana. Agora, se eu pegar, vamos fazer a seguinte, pegar as últimas três temporadas, tá? O Campeonato Brasileiro já começou, mas vamos supor que eu quero pegar algum campeonato europeu que vai começar, que eu quero já fazer. Vamos pegar a Bundesliga 1, que a Bundesliga 2 já começou. Então vamos pegar a Bundesliga 1, só para a gente ter uma ideia aqui dos estudos que você pode fazer de pré-análise para vocês fazerem antes de começar os jogos, tá? Vem aqui, ó, Germany, vou pegar a Bundesliga, vou pegar as últimas 3 temporadas, beleza? Então, 20, 21, 21, 22 e 22, 23, tá? E olha que fantástico, tá? Qual time que mais goleia? Comandante. Poxa, o Bayern de Munique. Olha o Bayern, né? O Bayern
Por isso que é o maior detentor de títulos da Bundesliga. Bayern de Munique 45%, ou seja, de 51 jogos aqui, ó, 23 jogos ele goleou. Tá? E quem foram as equipes que ele mais goleou? Você clica em cima dele aqui, ó. Ele destaca para você, tá? E ele vai te mostrar quais foram as equipes que ele mais goleou. Se eu clico aqui, ó. Então, quais, ó? Schalke, 2 jogos, né, nas últimas temporadas. E se eu pegar o Borussia Dortmund, porque eu tenho mais quantidade de jogos, que são 3 jogos aqui, ó. Tá vendo? 3 jogos. Olha que interessante. Aqui ele mudou aqui. Eu não podia ter selecionado. Vamos voltar aqui de novo. Então selecionei. E olha que interessante. Olha como ele goleou o Borussia Dortmund. E o Borussia Dortmund ano passado amarelou, né? De fato, né? O uniforme amarelo, então ele amarelou. Porque ele poderia ter sido campeão e perdeu na última... Deixou... Enfim, o Bayern Munique ser campeão na última rodada. 67%. Ou seja, de 3 jogos... O Bayern de Munique goleou o Borussia Dortmund. Então eu já tenho isso em mente. Olha que legal. Já tenho isso em mente. E se eu vier aqui, ó, voltar lá para o meu painel para trazer mais informações, a mesma coisa. Só lembrando uma coisa, pessoal, deixa eu fazer só um parênteses aqui, tá? Agora que eu lembrei. Quando você vai trabalhar algum mercado CS, tanto lei, algum placar exato, ou como back, cara, você precisa ter em mente que a sua pesquisa, ou seja, o seu pré-live, seus dados pré-live, eles precisam ser muito bem detalhados, eles precisam ser muito bem mastigados. Então leva um certo tempo. Você precisa olhar vários critérios ali. Tá? Não adianta você chegar e falar assim, ah, hoje, quanto tá o lei goleado mandante? Ah, tá 12? Porra, legal, vou entrar. Aí você toma e fala, pô, tô bem. Ah, isso não serve pra mim. Mas você não fez o certo, você não fez uma pré-análise, você não viu quanto esse time goleia jogando comandante, tá? Então vamos lá. O que eu falei as últimas 3 temporadas. Meu mandante é o Bayern de Munique. E o meu visitante é o Borussia Dortmund. E olha que legal, eu não apliquei nenhum filtro. Nenhum filtro eu apliquei. Simplesmente foi nas últimas 3 temporadas. Tem 51 jogos, tá? 51 jogos entre eles. E olha que legal, se eu aplicar um filtro aqui, ó, se eu vir aqui no Power Rank, tá? Coloquei. Lembra lá as últimas temporadas, 21, 20, 21, tal, tal, tá? E só ver se eu fiz a mesma coisa aqui. Exato. E olha que interessante, se eu vier aqui e colocar um range de odd, melhorar mais a minha pesquisa. Colocar um range de odd de 1,21 a 1,60. E colocar o Bayern de Munique. E ele vai aparecer aqui, ó. Olha que legal. Com esse range de odd de 1,21, que eu coloquei de 1,21 a 1,60, olha quantas vezes o Bayern de Munique goleou o Borussia Dortmund. De 3 jogos, 2 jogos. O Bayern de Munique jogando comandante de uma odd de 1,21 a 1,60, ele goleou de 3 jogos, 2 jogos, ele goleou o Borussia Dortmund quando foi enfrentar ele na casa dele. E aí eu venho aqui e faço aqui também, ó. 21 e 1,60. Olha lá, 3 jogos, 2 jogos. Aí eu venho aqui e falo, pô, mas qual foram, né? As temporadas. E qual foram as temporadas e qual foi a odd exata? Porque ali eu coloquei um range. Agora eu vou ver qual que foi a odd do mandante de fato do Bayern de Munique. Então, eu percebo que, ó, que na temporada 20-21, o Bayern de Munique enfrentou, o Bayern de Munique, o mandante, enfrentou o Borussia Dortmund numa odd de 1,58. E goleou. Olha o placar do HT, 2-2. Aí, por outro lado, eu tenho, tá? Na temporada 21-22, ele não goleou, só ganhou de 3-1. E era o mais favorito aí, 1,40.
E na última temporada, 22 e 23, foi 3-0 no HT depois goleada. Olha a odd do mandante, 1,50. Esse ponto é pra você tirar vários estudos, tá? Isso porque eu tô brincando só com a Bundesliga. Se eu for pensar em trabalhar. Se eu for pensar em trabalhar, por exemplo, ó. É... Lei goleada visitante. Ah, mas a lei goleada visitante já tá muito alto. Cara, trabalha numa lei goleada visitante, no range order ali, ó, de 1,20, de 1,25, ó. De 25 a 35, por exemplo. Tá? Você consegue tirar vários estudos daqui, várias pré-análises daqui. Comparando a odd do mercado, vindo aqui ver por quantas vezes esse time goleia. Desculpa, quantas vezes esse time goleou. Qual que é a frequência de gols dele no HT? E nós sabemos, se você tá num back goleada favorito, por exemplo, o favorito faz 2 gols, cara, manda no barco. Puta, dificilmente ele faz dois gols no HT, mas dessa vez ele fez. Abandona, stop loss, acabou, não perca toda a stake, tem mais um jogo, é próximo, tá? Então, aqui você consegue ter vários power rank de vários campeonatos, de várias temporadas para você fazer um estudo. Vamos pensar aqui um legal, deixa eu pensar aqui. Rápido, né? Para não ficar um vídeo também muito longo. Então, tô nesse range de odd, tá? Vamos pensar, né? Que o mandante, aí interessante, o mandante fez o gol até os 15 minutos. E eu falo que quem marcou primeiro foi o mandante. Aí você pega. Olha que interessante. Olha o Bayern de Munique. Sobe para 60%. Aí é legal você operar um back goleada Bayern de Munique. Ou seja, de 10 jogos, 6 jogos, se ele fez um gol antes dos 15 minutos, ele goleou. Nessas últimas 3 temporadas. É muito bacana. Muito bacana. Ou seja, você ganhou. Se você tivesse entrado ali no comecinho, o Bayern de Munique, com uma baita pressão, você pegou lá uma odd, um back goleada Bayern 3, por exemplo. E aí você foi, conseguiu pegar um gol, o segundo, e se frebetou seu back goleada. Agora vamos supor, vamos fazer o contrário. Vamos falar que você tá um lei goleada visitante. E quem fez o primeiro gol foi o visitante. Olha aqui, ó. A gente tá falando do Bayern. Vamos pensar aqui, porque começou do Bayern, né? Mas tem outros times. Vamos pensar aqui no Bayern. Algum visitante goleou ele? Tá vendo aqui, ó? Nenhum. E olha que absurdo ainda, né? Que a gente falou do Borussia Dortmund. E ainda ele virou e goleou o Borussia. Mesma coisa do Stuttgart. Mesmo do Wolfsburg. Então, ou seja, uma dica. Às vezes você vai operar um lei goleada, espera o jogo começar, você vai levar pro live. Pô, a minha ideia é operar um lei goleada zebra, underdog. Só que ele fez o primeiro gol. Mas como que tava o time? Como tava o mandante? O mandante tava com uma pressão legal. Só que tomou um gol de contra-ataque, ou tomou um gol de escanteio, a zebra. Fez o gol. Essa odd lá tá 35, ela vai cair, ela tem que corrigir. Nessa correção você pega. Porque aí o mandante volta a jogar bem, essa odd vai subir. Olha que interessante. Então aqui dá para você criar vários critérios, vários estudos, trazer várias pré-análises para você na hora de você levar para o live. Pega lá, por exemplo, a Bundesliga, vai jogar 3 times. Pega lá 3 times, 3 equipes que vão se enfrentar, faz o estudo pré e leva. Tá? É muito interessante esse Power Rank de resultados. Traz aqui uma infinidade. Vamos supor aqui, tá? Vou até limpar. Vamos supor que você queira trabalhar back 3-2. Supor. Vamos supor. É... Germany, vamos colocar, para não ficar, vamos colocar ainda a Bundesliga. Pegar os últimos 3 campeonatos, últimas 3 temporadas, desculpa. Vou supor aqui, ó, back 3-2, back 3-1, back 3-2. Vou colocar quantidade, ó. Quantidade de frequência, ó. 3-1, 3-2. E são os times que mais ganham de 3-1. Behind. 51 jogos,
5 bateram. Quem é os times que mais ganharam de 3-2? Vamos ver. Borussia Mönchengladbach. Tá vendo? Borussia Mönchengladbach. Para quem ele ganhou, você consegue tirar. Ó. Na última temporada tivemos tantos assim, ó, vem e coloca. Ó. Na última temporada tivemos bastante 3-1. Borussia Mönchengladbach. 3-2. Foi o Colônia. Não, 3-2, 17 jogos. Vamos marcar aqui, ó. De 17 jogos, 2 ele ganhou por 3-2. Olha que legal você operar um lei 3-2. Porque só 2 jogos bateram. Não te abre um leque aqui para você criar metodologia, para você criar infinidade de coisas, você fazer uma pré-análise, ver quais são os placares que tem mais incidência de sair, tá? Não, dá para você criar muita coisa. Eu quis trazer para vocês alguma pincelada, momento de gols, por exemplo. A gente pode fazer aqui, ó. Tô no 3-1, supor, tô no 3-1. Tá? Eu vou falar uma coisa. Em relação a gols, vou falar aqui, ó. O primeiro gol saiu até os 20 minutos. Se eu tô no 3-1, eu quero que o gol seja do mandante. Na temporada passada. Tá? Ele me trouxe. Qual time que bateu, né? E saiu? O Hoffenheim, ó. Pra quem, ó? Contra de 2, né? Jogos, um bateu. Foi contra quem? Foi contra o Frankfurt. Agora o 3-2 não bateu. Mas o 3-1 bateu. Mas eu não quero. Eu quero o time que chega no próximo, ó. 50%, ó. Borussia Mönchengladbach, 20%. Freiburg, Bayer Leverkusen. Agora vamos supor que o primeiro gol saiu entre o minuto 5 e 45. 5 ao minuto 45. Primeiro gol. Eu tô falando que é do mandante. Bateu 3-1 do Schalke. Jogo. De 2, um jogo só. Pra quem? Ó? Foi contra o Bochum. Mas não bateu 3-2. Você pode experimentar. Você pode pegar o lucro. Tá? Então assim, pessoal. Dá pra fazer muitas coisas aqui. Senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito grande. O que eu vou fazer é, a hora que começar as rodadas da Bundesliga, tá? O Premier League, é trazer pré-análise para vocês usando o painel de Coin Score. O que olhar, o que não olhar. A finalidade desse vídeo aqui foi só trazer uma pincelada, tá? Temos vídeos gravados lá, quem é assinante do Sport BI, tem um apartamento lá que a gente subiu um vídeo de 30 minutos lá, detalhando item por item. Mas quando voltar às grandes ligas, a gente pode sentar aqui e fazer 2 ou 3 jogos de uma pré-análise de como utilizar o sistema, que isso é fantástico. Mas só o que tem aqui você já consegue fazer muita coisa legal. Principalmente quem gosta de trabalhar lei goleado mandante, visitante, ou algum lei em determinado placar, ou back em determinado placar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, curtam o vídeo, tá? Que isso nos fortalece demais a crescer, porque isso é mais importante, a gente atingir mais pessoas possível para a gente ajudar, porque vocês também nos ajudam demais. Às vezes tirar dúvidas, às vezes a dúvida de vocês é a nossa dúvida, então a gente corre atrás, procura, estuda e depois repassa e aprende coisa nova. Então essa sinergia aqui é muito legal. Beleza? Fiquem com Deus, uma excelente semana para todos vocês. Até mais!